Olá a todos! Eu vou contar-vos a história do missionário William Carey, chamado o pai das missões modernas. William nasceu em 1761, numa pequena e humilde cabana, numa pequena vila em Inglaterra. Esta aqui, da foto. Quando tinha 6 anos, William mudou de casa, porque o seu pai, que até aí era tecelão, trabalhava com tecidos, teve uma nova profissão. Ele passou a ser professor. E na altura os professores viviam no mesmo lugar onde trabalhavam, viviam no mesmo prédio onde as escolas funcionavam. Então o William, os seus pais e as suas irmãs mudaram de casa. E isto deixou o William muito feliz. E porquê? Porque pela primeira vez o William teve um quarto só para si. E no seu quarto ele podia guardar todas aquelas coisas que ele tanto gostava, que ele amava, como pequenas coisas da natureza, pequenos pedaços da natureza. O William gostava muito de animais, ele era apaixonado por animais, todos os animais, répteis, insetos, pássaros, ele gostava de todos eles. Ele também amava muito as plantas e ele sabia o nome de todas as plantas. Ele conhecia todas as flores com as suas diferentes cores, ele conhecia o nome e os hábitos dos animais também. Ele sabia tanto acerca dos animais e das plantas que quando alguém na vila não sabia como cuidar de alguma planta ou descobria um animal que nunca tinha visto, havia sempre alguém que dizia: vai perguntar ao William Carey, de certeza que ele te sabe dizer que planta é essa ou que animal é esse. E assim era. Ele era a pessoa, apesar de ter só 6 anos, que em toda a vila mais sabia acerca dos animais e das plantas. Ele era um menino muito curioso também. Um dia, o nosso William, que era um aventureiro e destemido, resolveu subir a uma árvore. E porquê? Porque ele queria apanhar um ninho. Após os passarinhos deixarem o ninho, passarem a voar, ele queria muito guardar aquele ninho consigo e levar para o seu quarto. Porque no seu quarto, o William, como já disse, ele colecionava assim muitas coisas interessantes. Ele tinha passarinhos em algumas gaiolas, ele tinha insetos e todos os dias pela manhã o William levantava-se, ia à floresta, ia apanhar plantinhas, folhas, sementes, pequenos insetos e ele sabia exatamente o que cada pássaro, cada inseto que ele tinha em casa comia. Ele cuidava com muito carinho de todos eles. Um dia, então, ele subiu uma árvore para apanhar o ninho. Ele tentou subir a árvore, porque a primeira vez o que aconteceu foi que, como vocês veem na imagem, ele deu um grande trambolhão. O William caiu. Ele ficou gravemente ferido e por alguns dias ele teve mesmo de ficar de cama, tantas dores que ele tinha no seu corpo. E a mãe disse: William, tens de ter cuidado, não podes subir assim às árvores, não podes ser tão destemido assim, tão aventureiro. Mas quando o William ficou bom, quando ele se levantou da cama, a primeira coisa que ele fez foi tornar a subir àquela árvore. Ele conseguiu mesmo apanhar um ninho e levá-lo para casa consigo. Durante todo este tempo, Deus estava a ver o William. Ele sabia que o William era um menino persistente, que não desistia facilmente daquilo que queria. E Deus estava com muita atenção. Quando fez 12 anos, aconteceu uma coisa também muito especial na vida do William. Naquela altura, quando os rapazes faziam 12 anos, era assim uma data muito importante. Porquê? Porque nessa altura eles tinham que escolher a profissão que queriam ter, que queriam seguir, que iriam aprender. Então, o William teve que escolher também a sua profissão. E ele não tinha dúvidas. Ele queria ser horticultor, porque ele amava muitas plantas, ele gostava muito de trabalhar na terra, de mexer com as mãos na terra, gostava muito do cheiro da terra molhada, quando chovia, gostava de sujar as unhas com terra castanha, de semear, de plantar, de ver as plantas crescerem. Ele amava tudo isso. Mas o William não estava pronto para uma situação. Até aí ele só ia à escola, ele estudava em casa, fazia os trabalhos, ele cuidava das suas plantas e dos seus animais, mas ele nunca tinha passado assim muitas horas, um dia inteiro, ao sol e ao vento, a cuidar das plantas e a mexer na terra. Então o que aconteceu foi que o William ficou com grandes queimaduras no seu rosto, na sua cara, nas suas mãos, feridas mesmo. E assim muito dolorosas, tão dolorosas que ele não conseguia sequer dormir bem durante a noite, tantas eram as dores que ele tinha.
Mas o William era um menino persistente, lembram-se? Então ele não desistiu. Ele queria ser horticultor. Ele continuou, ele persistiu durante 2 anos. Durante 2 anos, o William trabalhou ao sol, à chuva, muitas vezes, ao vento, para ser horticultor. Mas, passados esses 2 anos, o William percebeu que tinha mesmo que desistir dessa ideia, porque ele ficou mesmo muito doente. Ele ficou de cama vários meses, sem conseguir sair da cama. Então, ele e o seu pai conversaram e pensaram numa alternativa. O William tinha que encontrar uma outra profissão para seguir, um outro ofício para aprender. Então, ambos decidiram que o William iria ser sapateiro. Ele ia aprender a fazer sapatos. Naquela altura, como é que isto acontecia? Os meninos que tinham que aprender novas profissões iam normalmente viver para a casa de outras pessoas que já exerciam essa profissão. Então o pai do William arranjou um outro senhor, que já era sapateiro, para poder ensinar ao William, ao seu filho, a fazer sapatos, como fazer sapatos. E assim foi. Eles encontraram um senhor chamado Clark Nicholas. E este senhor vivia numa cidade não muito longe da vila onde o William morava. E nesta altura, eu acho que não vos disse, logo no início, quando eles mudaram de casa, eles foram viver para uma vila lá no topo de uma montanha, nas montanhas. Era aí que até aqui o William morava, era aí que o William vivia, no meio de uma floresta nas montanhas, ok? Então ele mudou-se então nesta altura, com 14 anos já, para uma cidade perto dessa vila onde ele vivia. E o Sr. Nicholas ensinou o William como fazer sapatos. Mas ele não era o único aprendiz nessa altura. Havia um outro colega que chamava-se John. E o John também estava a aprender a fazer sapatos. Eles tinham que ficar com o Sr. Nicholas durante 7 anos. E o que acontecia durante estes 7 anos era que no início o pai do William pagava ao Sr. Nicholas para ensinar o ofício de como fazer sapatos ao William e depois, passado algum tempo, o William começava a receber um pequeno salário pelo seu trabalho. Eram muitas horas a trabalhar, iam ser 7 longos anos, mas o William era persistente. Ele estava decidido e estava assim cheio de vontade e de entusiasmo para esta nova profissão que ele tinha abraçado. O John, o seu colega, que também estava a aprender a fazer sapatos, era um menino diferente do William. Porquê? Porque o John ele já conhecia o Senhor Jesus. Ele sabia que precisava de um Salvador. Porque o nosso William, ele amava a natureza, ele amava os pássaros, outros animais, amava todas as plantas e flores, mas ele não amava nem conhecia o Deus que criara esta natureza bonita. O John, o seu colega, conhecia este Deus, o Deus da palavra, o Deus das Escrituras. E ele falava muitas vezes ao William acerca do Senhor Jesus, acerca da necessidade de termos um Salvador que perdoasse o nosso pecado. Mas o William achava que isto não era para ele. Ele achava que não precisava de um Salvador. Mas, certo dia, aconteceu algo que fez o William pensar em mudar de ideias. O Sr. Nicholas pediu ao William para ir às compras. Ele deu-lhe dinheiro para o William ir comprar algumas coisas, alguns materiais que eram precisos, necessários na oficina. E o William foi. E enquanto lá estava, nas compras, o William também comprou algumas coisas para ele. Mas quando ele ia pagar, quando ele tirou a sua carteira para pagar as suas compras, ele reparou que afinal não tinha dinheiro suficiente. E o que é que ele se lembrou de fazer? Ele recordou-se que tinha no bolso uma moeda, mas que não era uma moeda verdadeira, uma moeda falsa. Em vez de ser uma moeda de prata, como as verdadeiras, era uma moeda de bronze. Então o que ele fez foi, ele tirou uma moeda do troco do seu patrão, uma moeda verdadeira, e colocou nesse mesmo troco a moeda falsa que ele tinha. E ele voltou de regresso para casa, para a loja. Quando chegou ao pé do seu patrão, o senhor Nicholas, tinha assim olhos de águia, ele percebeu logo, há aqui alguma coisa errada. No meio deste troco está uma moeda que não é verdadeira, uma moeda falsa. Ele chamou o William e perguntou-lhe, William, eu estive aqui a verificar o troco que tu me deste, esta moeda não é verdadeira, o que é que aconteceu? E o William mentiu. Ele disse, não faço ideia, com certeza foi o senhor da loja que me deu essa moeda falsa no meio do troco, no meio das outras moedas. William mentiu, mas o senhor William não acreditou nele. Ele sabia, ele percebeu que o William estava a mentir. Ele perguntou-lhe novamente. E o William ficou muito triste e muito
muito envergonhado. Ele baixou a sua cabeça. Ele percebeu que tinha errado, que tinha feito uma coisa assim terrível. Ele tinha roubado o seu patrão e depois ainda tinha mentido. Ele ficou muito triste e muito envergonhado. Ele só pensava, de certeza que o Sr. Nicholas vai mandar de volta para a casa do meu pai. Que vergonha! Ele não vai querer ficar aqui comigo, uma pessoa que lhe mentiu, que roubou. Ele vai me mandar embora. Mas, para sua surpresa, o Sr. Nicholas, muito bondoso, ele perdoou o William. E ele deixou que o William continuasse a viver com ele e continuasse com ele a aprender a fazer sapatos. Mas o nosso William ficou muito triste com isto. Ele ficou tão sentido pelo que tinha feito. Ele foi para o seu quarto e durante dias ele não saiu de lá. Ele achava que todas as pessoas na vila já tinham sabido aquilo que ele tinha feito. E mais do que isso, ele pela primeira vez pensou em Deus. No Deus Santo, que não tinha pecado, que era perfeito. Ele percebeu que o seu coração afinal era pecaminoso e que ele fazia coisas que iam contra, que não agradavam este Deus Santo. Ele percebeu a sua necessidade de Jesus, de ter alguém que perdoasse o seu pecado e que pagasse o castigo por aquilo que ele fazia, pelo seu pecado, pelo seu coração rebelde contra Deus. Então ele orou. Ele orou a este Deus que ele ouvia o seu pai falar, este Deus que o patrão também falava, este Deus que o seu colega, o John, também já lhe tinha falado. Ele percebeu o que era isto do Evangelho. Ele percebeu o que era ter um Salvador, o que era desejar ter um Salvador. E Deus mudou, neste dia, no seu quarto, a vida do nosso William Carey. Ele transformou o seu coração pecaminoso num coração que desejava agradar e viver para Deus, para o Senhor. E a partir daqui, a sua vida foi totalmente transformada. O William agora não amava só a natureza, mas ele amava o Criador. Ele amava o Deus que tinha feito a natureza, o Deus que tinha mandado o seu filho para morrer na cruz para o salvar. Então ele ocupava agora os seus dias de maneira diferente. Ele não só aprendia e fazia sapatos, mas ele também lia as Escrituras. Todo o tempo livre que ele tinha, ele abria a Bíblia e ele lia, porque ele queria muito saber mais acerca deste Deus Criador e deste Deus Salvador. E mais, ele desejava falar aos outros dele. Ele falou primeiro às suas irmãs. E para a sua alegria, as suas irmãs aceitaram Jesus como Salvador. E o William ficou tão contente. Ele resolveu também aprender as línguas originais em que a Bíblia tinha sido escrita. Então ele começou a aprender hebraico e latim. Ou melhor, hebraico e grego. Latim ele já sabia. Ele aprendeu a falar latim com 12 anos. Ele aprendeu sozinho. Portanto, aprender grego e aprender hebraico não foi assim tão difícil para o William. Mas ele desejava conhecer mais e mais acerca da Bíblia e acerca de Deus e de falar aos outros. Ele queria muito falar aos outros. Um dia, chegou às suas mãos um livro muito especial. Um livro com histórias de viagens, sobre viagens e terras distantes. Eram as histórias do Capitão Cook. Alguém lhe emprestou este livro. E com este livro, o nosso William descobriu acerca de outros países distantes, de terras, de nações, onde o Evangelho ainda não tinha chegado. Isto entristecia muito o coração do William. Ele todos os dias começou a orar por estes povos, por estas pessoas que viviam tão longe da Inglaterra, onde ele vivia, onde o Evangelho ainda não tinha chegado. Pessoas que nunca tinham ouvido falar acerca de Jesus, acerca da salvação que podiam encontrar em Cristo. E ele pensava, eu não posso fazer nada acerca disto, eu não posso ir até lá, mas eu posso orar, pensava ele. E todos os dias ele orava por estas pessoas. Ele pedia para Deus enviar alguém até estes lugares onde parecia que ninguém queria ir. Nesta altura, em 1700 e tal, havia muito poucos missionários e havia muitos países ainda que nunca tinham ouvido falar acerca de Cristo. E Deus colocou no coração do William orar todos os dias por estas pessoas. No próximo dia vamos saber o que é que Deus tinha preparado para o William. Deus estava a preparar desde a sua infância, em todas as coisas que o William vivia, na sua curiosidade, no facto de ele ser corajoso, de ele ser um menino persistente. Ele tinha grandes planos para a vida do William. Vamos descobrir depois. Eu há pouco troquei as imagens e não vos mostrei a imagem certa. Quando vos falei, quando vos disse que o William lia os livros das viagens do Capitão Cook.
o tal aventureiro que descobria países distantes, ok? Todas as noites o nosso William lia este livro, e ele ouvia falar acerca de países e de lugares distantes onde o Evangelho ainda não tinha chegado, onde ninguém tinha ido para falar de Cristo. E ele passou a orar por todas estas pessoas, por todos estes lugares. Também aconteceu nesta altura uma coisa que marcou o William. O seu patrão, o Sr. Nicholas, faleceu. Então o William teve que encontrar um outro lugar, um outro senhor que pudesse continuar a ensiná-lo como fazer sapatos, a fazer sapatos. Então o William foi viver com outro senhor para outra casa, mas ao fim de algum tempo também esse seu novo patrão faleceu e deixou uma mulher e 4 filhos. E o William, que preocupava-se genuinamente com as pessoas que o rodeavam, ele gostava de ajudar, ele preocupava-se mesmo com as pessoas, ele sentiu que devia cuidar desta família que tinha perdido o seu marido, o seu pai. Então, mas havia um problema, é que ele ganhava pouco dinheiro a fazer sapatos. Então ele lembrou-se de criar uma escola noturna, onde poderia ensinar adultos, pessoas crescidas, que tinham deixado de estudar quando eram crianças e que desejavam muito continuar a aprender. E que ele sabia que com certeza estariam dispostas a pagar para ele ensinar. Então William agora estava mais ocupado do que nunca. Ele continuava a aprender a fazer sapatos, ele estudava a escritura, ele aprendia hebraico e grego e ele à noite ainda ensinava pessoas adultas várias coisas, geografia, ciências, inglês, matemática. William levantava-se muito cedo todos os dias para aprender, para ler a Bíblia, para orar, para estar com Deus. Ele deitava-se muito tarde também, mas ele não desistia, ele persistia, ele trabalhava e ele confiava em Deus.